E choveu. Quanto tempo depois da chuva que eu posso coletar minha amostra para higiene ocupacional? Olá, você está respirando bem por aí? Hoje, no nosso quadro Analytics Responde, eu vou tirar aquela dúvida comum: tá chovendo e eu tenho que fazer minha campanha de amostragens de higiene ocupacional. E aí, quanto tempo depois dessa bendita dessa chuva que eu posso começar a fazer as minhas amostragens? Será que tem uma umidade relativa, um número que vai seguir aí? Mas antes de eu te dar essa resposta, você sabe, né? Aquele pedido de sempre, dá um joinha, dá um like nesse vídeo aqui, marca o gostei aqui, porque ele é super importante para mim. Por quê? Quanto mais pessoas dão um like aqui, mais o YouTube entende que esse vídeo é importante. Então eu te peço isso, antes de eu te falar o assunto, dá um like aqui e vamos aí responder essa pergunta sua. Então, é uma questão muito comum essa relação de chuva, umidade relativa, quanto tempo que eu posso fazer a amostra, não posso, e etc. Tomem muito cuidado com isso, porque não existe regra para essa questão. Aquela máxima da higiene ocupacional tem que ser sempre respeitada, que é o quê? A amostragem deve representar um dia típico de uns funcionários. Então, o que é um dia típico? Se num dia típico pode chover, pode. Então, é um dia típico, então pode ser que represente. E se for num lugar, por exemplo, Manaus, que a umidade relativa é altíssima, se a gente for tomar com base só umidade relativa, quantidade de vapor de água na atmosfera, a gente nunca vai poder fazer uma amostragem em Manaus. Então não existe isso. O importante é que a amostragem represente um dia típico. E o ideal para a gente fazer isso é com campanhas em dias aleatórios. Deixa eu te explicar isso. Quer dizer o quê? Se você fizer uma estratégia de amostragem bem definida, com sorteios de dias, uma campanha de longo prazo, a umidade não deve ser um problema para você. Por quê? A umidade, ela na verdade não interfere na análise em si, para nós dentro do laboratório. Como assim, Leandro? Como assim? Eu sempre aprendi que se a umidade estiver acima de 80% e etc., vai dar um problema na amostra quando eu mandar para o laboratório. Bom, pois é, tem muita coisa em higiene ocupacional que as pessoas simplesmente propagam aí sem pensar muito bem. O que acontece? Eu vou te dar uma explicação aqui em relação aos amostradores e também em relação aos agentes. Quando a gente está falando de tubos, por exemplo, tubo de carvão, tubo de sílica e gel, por exemplo, eles também podem adsorver a água. Então o que acontece? Se eu estiver amostrando um agente como tolueno, por exemplo, ele vai ser amostrado e vai ser retido lá no tubo de carvão. Só que o que acontece? Se a gente tem muita água, né, vapor de água no ambiente, a água também pode ser absorvida no tubo de carvão, o que acontece? A água vai ocupar os espaços que eram destinados para o tolueno. E com isso eu reduzo a minha capacidade de coleta do amostrador. Mas interferir na análise? Não, porque eu não vou analisar a água. E ela também não vai mascarar o resultado. Ela só vai diminuir a capacidade de coleta daquele amostrador. E isso é fácil de ver. A gente faz sempre a análise de um tubo por meio da seção frontal e seção posterior. Todo tubo tem duas seções. E caso haja uma saturação, a gente vai começar a notar a presença do agente que a gente quer analisar na seção posterior do tubo. Então, esse seria o maior problema em termos de amostragem. Então, ela não interfere, ela só reduz a capacidade. Esse é um dos mitos aí que a gente vai acabar aquele agora. E quando eu estou falando de particulados, também tanto faz. Na hora que eu for analisar um particulado, seja por gravimetria, seja por uma análise, por exemplo, de fumos metálicos, ferro, manganês, níquel, etc., a água não vai ser um interferente na análise, porque a gente vai simplesmente destruir ela toda ali, então não vai interferir. Então, Leandro, por que todo mundo fala desse negócio desse vapor de água, da umidade relativa? Por que existe esse mito aí? Vamos lá agora para saber como que a umidade interfere
no resultado da amostragem. Quando eu estou falando de ambientes que têm uma grande carga de vapor de água, ou seja, a umidade relativa do ar muito elevada, o que acontece? A gente vai ter uma alta concentração de vapor de água. Então isso pode diminuir a taxa de evaporação de um solvente, por exemplo, e também a quantidade, a concentração de particulados suspensos no ar. Ah, Leandro, falei, então eu sabia que esse negócio interferia. Sim, interfere na amostragem, mas você tem que lembrar de uma coisa. Chove num dia que o trabalhador está ali executando as suas tarefas? Tem dias que esse trabalhador está executando suas tarefas em que a umidade relativa está alta? Sim. Então, em termos de estratégia de amostragem, se você fizer uma boa campanha com sorteios aleatórios, isso é um dia típico. Isso vai contar na sua variabilidade dos dados. E na hora que você fizer um tratamento estatístico dos dados, isso não deveria ser um problema. Agora sim, preste atenção. Lógico que se está lá caindo um pé d'água, chovendo, etc., e isso não é um dia típico, você deve descartar as amostras ou não fazer a amostragem. Mas se for uma situação normal em que a umidade relativa, ela sim pode acontecer daquela maneira e você sorteou aquele dia e você vai fazer um tratamento estatístico dos dados, isso não é um problema. Eu sei que muitos aqui estão falando, Leandro, mas eu não faço tratamento estatístico dos dados. Aí que mora o perigo. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Se você tem só uma amostra, por exemplo, você vai fazer o exposto de maior risco. Então, não é aconselhável que você faça no dia que está chovendo ou que a umidade esteja muito alta por causa da chuva. Mas lembre-se, lá em Manaus, numa região perto da praia, por exemplo, a umidade sempre vai estar alta. Então, essa é a condição normal daquele ambiente. Então, isso não deve interferir na sua amostragem, porque essa é a condição normal. Lá em Belém do Pará, todo dia de tarde dá uma chuva. Praticamente. Quem é do Belém do Pará que está aqui pode me confirmar. Comenta aqui embaixo. Aí em Belém do Pará ou no Pará, todo dia de tarde não dá uma chuvinha? Então, brincadeiras à parte aqui, é o seguinte, se isso acontece, isso é um dia normal. Então, isso não pode impedir sua amostragem. Então, a regra é clara, como dizia o nosso amigo Arnaldo César Coelho. O que importa é o dia típico. Se está fugindo da tipicidade ali, então não faça amostragem. Mas qual que é o valor de corte de umidade? Isso não existe. Isso não existe, tá? Porque não tem um parâmetro para isso. Ah, Leandro, eu já vi alguns lugares que falam 80 a 90% de umidade relativa. Sim, já falaram isso para tubos, mas eles estão querendo dizer que a capacidade de coleta desses tubos reduzem muito quando tem uma umidade desse valor. Então, mas isso não vai interferir na sua análise. Então é o seguinte, eu queria saber se você gostou desse vídeo aqui. Então antes da gente despedir, é o seguinte, dá um like aqui, me conta se você gostou desse vídeo aqui embaixo, comenta aqui embaixo para mim. Você já passou por alguma situação que alguém te falou assim, não pode fazer amostragem porque a umidade está alta? Comenta aqui para mim, isso é muito importante. E a gente vai vendo esses mitos aí sendo propagados, mas a gente tem que entender a base técnica do que a gente está falando, tá? Então, também não deixe de se inscrever no nosso canal. Abaixo desse vídeo aqui tem um botão escrito inscrever-se. Clica nesse botãozinho, se inscreva, ativa o sininho que toda vez que a gente colocar um vídeo igual esse aqui, por exemplo, do nosso Analytics Responde, você será notificado com os nossos vídeos. Tem conteúdo todos os dias aqui no nosso canal e vai te ajudar muito a se desenvolver na área de higiene ocupacional. E se você precisar de qualquer ajuda, precisar de falar com a minha equipe técnica na Analytics, precisar entender mais sobre as análises químicas para o ambiente de trabalho, é só entrar em contato conosco através do e-mail do nosso comercial@analyticsbrasil.com.br. Então, se você tem qualquer dúvida, quer que eu traga essa dúvida aqui para você no nosso quadro do Analytics Responde,
Me manda essa dúvida aí que nós vamos trazer, vai ser um prazer trazer essa dúvida e gravar um vídeo aqui para vocês. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.